Oi, queridos e queridas, aqui é a Laura do Literatura, os Buquês, etc. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o único convidado que eu posso trazer durante a pandemia, que é o meu marido, Fabiano França, que está trancado comigo desde março do ano passado. A nossa sorte é que a gente se dá muito bem. O Biano, ele é professor de filosofia, é um filósofo, é mestre em filosofia e está terminando um doutorado em filosofia na UFMG. E hoje a gente veio trazer, ele trouxe alguns livros de filosofia, dos quais ele gosta muito, e eu trouxe os que eu escolhi alguns também que eu gosto bastante. E nós procuramos escolher livros mais acessíveis, que não fossem tão complexos e principalmente que tivessem alguma relevância para vocês, ou que fossem terapêuticos, ou que suscitassem algum questionamento interessante. Enfim, livros que somem, que contribuam. Quer falar alguma coisa, amor? Sim, primeiro eu quero agradecer o convite e é uma honra porque eu também sou fã do canal. Então, agradecer e assegurar-me de que eu vou poder de alguma maneira ajudar com a indicação desses livros. Obrigado. Quer começar? Quer que eu comece? Por favor, comece. Então eu vou trazer para vocês um livro de filosofia que eu amei muito. Foi um livro que fez parte da minha adolescência, da minha juventude. Eu ficava andando com esse livro embaixo do braço, que é o livro Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã foi um filósofo que viveu no século XVI, e esse livro dele é uma sátira a vários setores da sociedade, uma sátira às instituições, gente, não sobra ninguém ileso disso daqui. É muito legal. Ele fala da religião, das instituições, e sempre com muita perspicácia, e é tiro, pancada e bomba. É muito legal para você desenvolver consciência crítica. Eu achei o máximo esse livro. Essa é uma edição da Martin Claret, uma edição de bolso. Olha aqui, ele é bem fininho, mas é um bombástico. Você, amor? Bom, a minha primeira indicação, eu acho que quase que não poderia ser diferente, assim, para quem lida com filosofia, é um livro do grande filósofo Platão, filósofo do século entre o século 5 e 4 antes de Cristo, né? Essa é a República de Platão, que Platão tenta construir um estado ideal, mas não é isso que é o mais importante, pelo menos aqui para o canal, nesse caso, né? Eu quero que vocês um dia leiam esse livro e atentem-se para com a linguagem desse livro, né? Primeiro, ele é escrito na forma de diálogos e é possível, através desse livro, proceder de uma maneira a purificar aquilo, o modo com que você está pensando a si mesmo, o modo que você está pensando o mundo, o modo com que você está pensando o outro e, acima de tudo, o convívio com o outro. Então essa obra é super indicada. Essa é uma edição assim maravilhosa. Eu tenho maior carinho com essa edição, uma edição portuguesa da Calouste Gulbenkian, né, uma fundação portuguesa. E enfim, com as notas traduzido direto para o grego, né, uma tradução muito primorosa. Então fica essa minha primeira dica aqui, A República de Platão. Eu já li A República e sou apaixonada. E tem um livro dentro da República que é o meu preferido, que é O Banquete, que fala muito sobre o amor, né? Não, o banquete não está dentro da República. Então, nada como ter um professor de filosofia em casa, né? Aonde que está o O banquete? banquete é um diálogo separado do Platão, ele não consta na República, consta de fato de 10 livros dentro da República, né? Mas aqui se segue um discurso,
enfim, que inclusive tem abordagens estéticas aqui, né? O livro 10 da República, O do mito Platão. da caverna tá aqui? O mito da caverna, sim. Esse está no Que livro legal. 7 da República, está o mito da caverna, e o mito, a alegoria da linha, que é uma outra questão, mas que se aproxima muito da alegoria da caverna, está no livro 6 da República. Tudo nesse mesmo volume. Então, são os dois livros que eu mais gosto do Platão, O Banquete e O Mito da Caverna. Então, O Mito da Caverna está aqui na República. O outro livro que eu vou indicar para vocês é de um poeta francês que nasceu no final do século XIX, Gaston Bachelard. Eu sou apaixonada por esse livro que se chama Poética do Devaneio. O Bachelard, ele é estudado de duas maneiras, dividindo a obra dele em duas. Uma que é chamada da obra diurna, onde ele fala muito sobre a epistemologia do conhecimento, sobre até a metalinguagem a respeito do próprio método científico. É bem racional, bem cabeção. E a parte que eu mais gosto, que é a filosofia noturna dele, ele vai tratar de poesia, de sonho, de devaneio. E eu acho muito inspirador. Me ajuda muito, assim, quando eu tô com vontade de criar, quando eu tô com vontade de escrever. Isso daqui sempre acende o fogo criativo em mim. Eu recomendo para todas as pessoas que trabalham com criação ou que queiram se aventurar mais, se aprofundar no mundo dos sonhos, nos sonhos dormindo e nos sonhos acordado. Essa edição é da Martins Fontes. Bom, minha próxima dica filosófica é um grande filósofo da era helenista, né? Um período que vai mais ou menos do século 4, 5 a.C. até o primeiro século da era cristã, né? Então é um movimento muito grande, e dentro do helenismo tem um movimento chamado epicurismo, que foi fundado pelo autor desse livro aqui, o Epicuro, né? Então eu indico o Epicuro porque no momento em que ele se propõe a expor a filosofia dele, é um momento que há justamente um deslocamento da vida da filosofia na polis, né, da filosofia na cidade, para uma filosofia para o interior do homem, né? Então o Epicuro ele propõe a fundação de comunidades afastadas do contexto da polis, né, onde as pessoas poderiam viver mais próximas da natureza e buscando as condições essenciais de produzir filosofia, né? E não só produzir filosofia, mas viver tal qual uma determinada filosofia de vida pautada na simplicidade, pautada na vida comunitária. Então tá aí a dica, Epicuro. Aqui contém assim as cartas, as principais cartas dele e as principais máximas, né? Esse livro é da edição Penguin, que é da Companhia das Letras, e aqui compila, creio que o que há de melhor e mais significativo da obra do Epicuro. Eles eram meio os primeiros hippies? Era parecido, porque tinha de fato uma ruptura com essa, porque a cidade se esgotou, né? A Grécia estava em decadência, e aí aquela vida na polis se esgotou, então há um deslocamento da vida política, que isso era muito importante para o grego, né? Quando eu falo de vida política, eu não estou falando dessa política do cotidiano, corriqueira. Estou falando assim da vida pensada com vistas à felicidade comum, ao bem comum, né? E eles entendendo que isso tinha se esgotado, dada a decadência do mundo grego, né? Eles se voltam primeiro para dentro de si, depois eles constroem essas comunidades que viviam de maneira frugal. Os epicuristas, diferente de todo o povo grego, eles tomavam pouco vinho e tinham uma alimentação mais frugal. Era um povo bem interessante. A gente pode pensar que talvez eles tenham sido os primeiros Naturebas. os alternativos do mundo grego antigo, né? E depois esses movimentos helenistas, não só o epicurismo, foi adotado pelo mundo romano, né? Quando a gente lê Marco Aurélio, Sêneca, Tito Livio, né? Então
é muito frutífero, foi muito frutífero esse movimento helenista como um todo, né? O epicurismo, sobretudo. Eram materialistas também, seguidores de Leucipo e Demócrito, enfim, outro dia a gente fala um pouco mais disso. Ele me aplicou Epicuro e eu fiquei enlouquecida. É muito legal, porque ele é meio minimalista, assim, né? É assim, menos, menos quantidade, mas o melhor em termos de qualidade, né? Sim, sim, é um epicurista, é aquele que prefere tomar uma só taça de um bom vinho, um pequeno cálice, do que tomar de litro do mais ou menos. Coisa que a gente gosta Sim. bastante, ficar com menos do que é o máximo, né? O último que eu escolhi para vocês é desse filósofo contemporâneo, que ele é coreano, mas ele reside hoje na Alemanha, o Byung-Chul Han. Esse livrinho dele, fantástico, chama-se Sociedade do Cansaço. E ele vem trazer pra gente nessa edição, eu gosto mais dessa editora, Editora Vozes, eles têm muita qualidade, né, amor? Sem dúvida. E esse livro fala muito do nosso tempo e do que nós fazemos com nós mesmos, como que a exploração ela foi tão internalizada que a gente mesmo dá conta de se auto-explorar, não precisa mais de ninguém explorando, por conta justamente dessa pressão em relação a ser super produtivo o tempo inteiro, ou seja, ser que nem máquina, né? Então eu acho incrível esse livro para a gente pensar o que acontece hoje na sociedade e essa aceleração dentro de nós que vai produzindo uma sociedade de ansiosos e infelizes, né? Bom, então eu vou com a minha terceira e última dica, um filósofo extremamente feroz, num sentido amplo e muito bom, que é o Nietzsche, né? Essa obra tem um teor bastante poético, né? O Assim Falou Zaratustra, publicado pela Companhia das Letras. A tradução é do Paulo César de Souza, é a tradução mais indicada que eu tenho notícia desde então, das obras do Nietzsche, não só das várias traduções do alemão, né? É um tradutor muito, muito indicado. E essa obra, ela fala de vários aspectos do Nietzsche, né? A ideia de eterno retorno, a ideia do super-homem, né? É uma crítica a toda a civilização ocidental, no sentido de que nós ainda nós precisamos de algumas muletas, justamente pelo fato da gente não ter nos descoberto enquanto homens, né? Enquanto pessoas. Enfim, eu acredito que seja uma leitura muito importante para quem segue o canal, porque ele também tem um viés, um teor mais poético também, né? Mostra um Nietzsche poético, mas não menos furioso do que é o Nietzsche, um crítico ferrenho de alguns segmentos do mundo ocidental, né? Mas é uma crítica à altura de uma grande poesia, né? Uma prosa poética única, vale muito ler. Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, é a minha última dica. É maravilhoso, é um livro que eu amo demais também. Então, se vocês curtiram esse vídeo de dupla sertaneja, vocês digam aí que a gente faz mais e tal. Trago o Biano para falar mais. Ele tem muitas coisas legais. A gente bate altos papos. Às vezes a gente tem vontade de gravar os papos, né, amor? Sim. Porque dá muito pano para muitas mangas muito boas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até de repente. Um abraço a todos e até de repente.